Francisco Filho, essa história, eu queria que vocês, usando aqui a linguagem popular, tintim por tintim, porque tem vários componentes envolvendo a apreensão desses 3 menores. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. Essa situação aconteceu ali em uma escola, vamos preservar até a escola, no Monte Castelo, na zona sul de Teresina. Tudo começou quando um jovem, como qualquer um, ele foi até uma rede social, começou a paquerar uma garota, normal. Só que mal ele sabia que essa garota, ela namorava um outro rapaz. Este rapaz se sentiu traído, começou a ameaçá-lo através do celular, dizendo que ia lá, que ia visitá-lo, coisa assim do tipo. Mas quando foi ontem à tarde, eles esperaram o melhor momento aí, entre aspas, né, do garoto sair da escola e juntamente com mais 2, esse menor e mais 2 menores, foram 3, eles agrediram o jovem que estava paquerando esta moça. Os menores foram apreendidos a alguns metros dessa escola e já não bastava essa situação de agredir, né, uma pessoa praticamente dentro da escola, eles deram socos e pontapés em uma viatura do 1º Batalhão da Polícia Militar. Eu conversei com o sargento Mesquita e ele disse, olha, Francisco, um deles já havia sido apreendido no município de Timon. Eu acompanhei de perto essa situação onde o jovem ficou com a boca bastante machucada após ser agredido por esses 3 outros menores. Vamos acompanhar. Um jovem que não teve o nome revelado, ele foi brutalmente agredido na porta de sua escola, que nós vamos preservar a escola também, mas que foi na zona sul de Teresina, no bairro Monte Castelo. Este rapaz começou a paquerar uma moça nas redes sociais, achou bonita, ela gostou dele, vamos marcar um encontro, enfim. Só que a garota tinha um namorado, e este namorado, um jovem também, um adolescente, e olha, bastante agressivo. Ele descobriu o contato do jovem que estava paquerando lá a namorada dele e disse, olha, nós vamos até aí. Começaram as ameaças. E no início da tarde dessa quarta-feira, olha só o que aconteceu. O rapaz que estava com a namorada aí paquerando com um jovem lá da escola, ainda levou mais 2 jovens também. O agrediram e muito. O rapaz ficou com o rosto deformado. Detalhe, a Polícia Militar ainda confirmou que um deles já havia sido apreendido em Timon. Um já foi apreendido na cidade de Timon. Inclusive os documentos se encontram lá na delegacia, que está impossibilitando a saída dele aí, mas deram um jeito aí para ele, talvez vão ser liberados todos. Agora, comandante, o que chama a atenção é que na porta da delegacia, na frente das câmeras aqui dos colegas, fazendo apologias para uma determinada célula de facção criminosa. Para você ouvir como está o sistema hoje entre eles. E às vezes nem essa facção não sabe que eles fazem essa apologia. Agora vão descobrir através das redes sociais de vocês, aliás, dos senhores, vai descobrir. O agredido estaria se envolvido com uma garota que é namorada de um deles. De um deles, exatamente. Ele sabia que seria... Segundo ele, não. Agora, sargento, ainda teve essa situação daqui da viatura sendo avariada pelo elemento lá que não queria se conter. Chegou, amassou nossa viatura aqui, atrás, com pontapés. Isso tudo por conta ainda no momento da apreensão? Tudo isso. A gente percebeu aqui a valentia deles aqui. Se eu quiser mostrar ali atrás... Ainda tem mais situação aqui que aconteceu aqui? Ó, chutando, tá entendendo? E... Menor de idade, mas... Menor de idade, dando maior problema. Mas foi contido, foi trazido e o delegado está resolvendo a situação deles. Agora imagine só, né? Menores de idade, uma valentia enorme, na porta de uma escola, por pouco não termina em uma tragédia, e ainda por cima danificando, né, um patrimônio público, uma viatura da Polícia Militar. Essa situação aconteceu ontem à tarde ali na região do Monte Castelo, na região sul de Teresina. Olha só,
o componente que eu disse, que o Francisco Filho relatou, ele conta de uma paquera, Aí só para eu entender aqui, quem está nos acompanhando entender, Francisco. O sargento disse, vão ser liberados, foi isso? Inclusive, eu fiquei até poucas horas depois dessa ocorrência, eu vi um deles com a mãe, né, a mãe ainda olhou assim para a nossa equipe de reportagem, assim, meio, né, o que é que vocês estão fazendo aqui, né, já acabou, ele estava com um documento, não sei se, enfim, um documento lá que comprovou a soltura dele, mas um deles, pode ter certeza que eu vi saindo lá da central de flagrantes. Aí, o que é que ocorre, né? A mãe diz assim, o que é que vocês estão fazendo aqui? Aí dá vontade de perguntar, o que é que seu filho está fazendo aqui? Essa que é a pergunta. E mais, o que é que seu filho fez com a vítima? Então, o pai e a mãe, obviamente é natural a proteção ao filho, mas essa proteção tem que ter limite. Volto a dizer aqui, o não, quando você diz para um filho, muitas vezes o valor, na maioria das vezes, aliás, o valor é muito maior do que um sim. Então tem que impor limites, tem que... Eu vou trazer aqui para nossa realidade, Francisco, o seguinte. Todo o Brasil tem acompanhado, o mundo inteiro tem acompanhado a luta de um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, contra o racismo, especificamente na Espanha. E a Federação Espanhola não toma nenhuma atitude. Não toma atitude, não toma nada. Então vamos lá. Por que o racismo é na Espanha? Porque quando o Vinícius joga a Liga dos Campeões, em qualquer país do mundo, a Alemanha, jogou agora contra o RB Leipzig da Espanha, na Alemanha, já jogou na Inglaterra, em vários países, não tem problema nenhum de racismo. Nunca houve qualquer atitude racista contra o Vinícius em outro país que não seja a Espanha. Então nós tivemos no ano passado um episódio lamentável no estádio do Valência. O Real Madrid, o estádio inteiro, praticamente o estádio inteiro, com atitudes racistas contra o Vinícius. E aí, passou o tempo, e semana passada, o Real Madrid voltou a Valência. No sábado. Para jogar contra o Valência no estádio do Valência lá, pela La Liga, pelo Campeonato Espanhol. Por coincidência, por essas coincidências do destino, o Real Madrid jogou com o mesmo uniforme do ano passado. Por quê? Porque o Real Madrid tem 3 uniformes esse ano. O oficial, que é o branco sempre, o segundo e o terceiro uniforme. Nenhum dos 3, o árbitro, que fez uma verdadeira, a parte aqui, lambança no jogo. No final do jogo, hein? Foi uma verdadeira, sabe, para não fazer um gesto obsceno aqui. Então, o que é que acontece? O árbitro não aceitou nenhum dos 3 uniformes. Então, o Real Madrid teve que buscar aquele uniforme, que foi o mesmo do jogo do ano passado. As atitudes racistas continuaram, numa escala infinitamente menor, é claro, mas continuaram. Agora, uma cena chamou a atenção, porque foi uma cena gravada por uma brasileira que mora em Barcelona e que saiu de Barcelona para Valência para assistir o jogo. O que é que ocorre? Tinha um garoto, acho que 6, 7, 8 anos, chamando o Vinícius Júnior de macaco, mono, né, que no caso é macaco. Esse garoto fazendo essas acusações contra o Vinícius. Os pais vendo o garoto fazer aquilo e não tomaram atitude nenhuma. A brasileira filmando foi ameaçada pelos pais. Então, quer dizer, os pais são racistas, criando um filho racista, e não se faz nada, não se toma uma providência, não se determina uma punição para esse tipo de situação. Aí você vê como surgem... às vezes menores cometem esses atos infracionais, e aí você tem um menor como esse, sem dúvida nenhuma, nunca ouviu não, a mãe nunca disse não, nunca conheceu o conceito de limite, nunca frequentou a escola talvez, enfim. Aí, se tem aí culpa, sabe, da questão política, da sociedade, mas tem muita culpa também dos pais, porque eu vejo, pobreza não é sinônimo de criminalidade. Pobreza nunca foi, nunca será sinônimo de criminalidade. Nós temos aí milhões de exemplos de pessoas que superaram situações adversas e venceram na vida. Então, não é isso. Não é isso. Aí você pega 3 menores, quase matam o outro, destrói um patrimônio público, quase destrói o patrimônio público, a viatura, ameaça os policiais, dizem
que pertencem a uma facção criminosa, pertencendo ou não, não interessa. A questão é dizer, pronunciar que pertence, é um crime. E aí vão ser colocados em liberdade. Quando eu digo aqui que o Estatuto da Criança e do Adolescente não presta para nada, não, eu estou dizendo aqui, podem achar ruim quem quiser achar. Não, hoje, esse estatuto que está em vigor não serve para nada. Ele dá muito mais, ele passa muito mais a mãozinha na cabeça dos infratores do que propriamente estabelecer situações em que eles possam ser ressocializados. Tem que haver uma mudança radical, profunda no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a gente comece a ver esses menores infratores serem ressocializados. Se não tem essa lição em casa, mas quando olharem os exemplos de que as punições ficaram mais rigorosas, de que passaram mais tempo em centros de reabilitação, tem um efeito pedagógico. Tem um efeito pedagógico. Então isso é um problema, claro, cada um com o seu formato, cada um com suas características próprias. Mas você vai lá em Valência, na Espanha, que é um país desenvolvido, a Espanha é um país desenvolvido, primeiro mundo, tem um caso como esse. E aqui no Brasil, no Piauí, um caso também, são outra situação, mas são casos bem parecidos. É realmente uma situação que a gente tem que... Claro que aqui, se a gente considerar o conjunto da obra, nós temos muito mais problemas do que lá, na Espanha. Mas também não é só... Para ter uma ideia de que essa criança é uma criança de rua? Não, essa criança, os pais têm condições, porque ninguém vai a um estádio daquele com ingresso daquele valor que não tem condição. Então tem, no mínimo, uma classe média, tem acesso a boas escolas, a bons hospitais, a boa vizinhança. É questão realmente de visão de mundo, de formação. Quer dizer, os pais devem ter recebido uma formação racista dos avós dele, e agora estão passando para o filho, e se não interromper essa cadeia, o filho passa para os filhos, e aí vai se perpetuando. Obrigado, Francisco. Tá certo. Douglas, só para a gente finalizar, para a gente contar aqui que o delegado Silveira, né, vai assumir agora o DENARC. Né, você já está sabendo disso? Ontem à noite nós já tivemos essa informação, que o delegado Samuel Silveira, ele vai sair da delegacia, que agora é a terceira seccional, o antigo 22º DP, e vai assumir o DENARC, né, que é o Departamento de Combate pela manhã, e, né, conversei com alguns agentes, na segunda-feira, preparem-se aí, viu, esses criminosos, traficantes, em muitas outras blitz e também barreiras em todo o estado do Piauí, agora comandado pelo delegado Samuel Silveira, que sai da terceira seccional da Santa Maria da Codipe, vai para o DENARC, e de acordo com as informações do delegado Tiago Silva, que também estava lá no DENARC, vai assumir a terceira seccional da região da Grande Santa Maria